palavra de Deus. Então, com saudade de ministrar a palavra de Deus, gravo mais um vídeo para o deleite da tua alma, né? Vou ler aqui então o Salmo de número 23, Salmo de Davi, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus pela a palavra lida. Queria trazer para vocês uma meditação sobre uma jornada de regresso à casa do Pai. Uma jornada de regresso à casa do Pai. Eu consigo ver, a palavra de Deus é tão rica que cada vez que você medita nela, cada dia que você a abre e pensa na leitura, ela revela coisas diferentes. E aqui nesse caso, Deus me mostra justamente um regresso à casa do Pai. Ele começa no versículo 1 falando do Senhor, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí tem um trajeto, uma caminhada, né, que ele vai para pastos verdejantes, junto a águas tranquilas. Aí tem também o vale da sombra da morte, tem também os inimigos. E no último versículo fala que ele vai habitar na casa do Senhor, na casa de Deus, para todo sempre, para toda uma eternidade. Então aqui tem um projeto de salvação. Aqui tem um projeto de resgate. Mas todo projeto de salvação e também um projeto de resgate significa que você vai ser resgatado, que nós somos resgatados de algum lugar, de alguma situação. Mas só resgatado e somos também levados para um lugar que nós fomos arrancados e tirados. Então isso que eu vejo aqui no Salmo de número 23. Creio que esta mensagem vai ultrapassar a 15 minutos, que eu gostaria de estar gravando mensagens de 15 minutos, ficar mais fácil a visualização para ouvir. Mas aí eu coloco em várias partes, se você acompanha aí parte 1, parte 2 ou parte 3, não sei quantas partes vai dar essa meditação. Então, esse resgate para voltar à casa do Pai, eu assisti um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os judeus lá na cidade de Cracóvia, na Polônia, onde eles foram tirados de suas casas, os pais com as crianças, e tomaram as casas, tomaram os seus bens, suas joias, tudo que eles tinham foi roubado, foi confiscado. Eles foram colocados em trens de cargas de animais e levados para os campos de concentração. Nesse documentário, muito triste, uma senhora comentando que ela participou disso, ela no vagão, na greta do vagão, assim, ela via os seus filhinhos pequenininhos de 5, 6 e 7 anos, e ela indo embora, sendo separada da família. Então o pecado nos tira da presença do Pai. O pecado, a desobediência nos tira dos propósitos do Pai, dos propósitos do Criador, e faz com que nós nos separemos. Nós soframos consequências tanto da separação de Deus, como também consequências terríveis na nossa própria família, de pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos irmãos entre si. Essa é a consequência
do pecado que provoca esse tipo de coisa. Então, mas no Salmo 23 gostaria que fizéssemos um exercício de pensar o Salmo 23 da antiga aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos colocá-lo em João 10. João 10, onde diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então vamos colocá-lo ali no Novo Testamento, que nós podemos perceber que esse Senhor que Davi está falando aqui se torna a pessoa de Jesus. E o Davi aqui sou eu e você, que encontramos com esse Senhor, que o Senhor vem como pastor nos resgatar. Tudo bem? Vamos, tá? Então esse resgate, essa busca para levar para um lugar seguro, para a casa do Pai, nós podemos ver uma parábola muito conhecida de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até versículo 32, que fala justamente sobre o filho pródigo. Um filho que chegou para o pai e disse assim: pai, eu quero a minha herança. Eu sei que a minha herança é quando o senhor morrer, o senhor vai me dar a minha parte. Mas para mim eu quero agora a minha parte. Ele está dizendo em outras palavras: pai, o senhor para mim, o senhor morreu. Eu quero viver a minha vida, eu tenho o direito de viver a minha vida. Vamos ficar aqui nessa fazenda com o senhor, com o meu irmão mais velho. Eu quero aproveitar a vida, eu quero ir para a cidade, eu quero viver dos prazeres que a vida me proporciona. E o pai assim o fez. Deu a parte dele e ele foi embora. Mas esse filho pródigo, ele retrata muito o que acontece com o homem natural. O homem natural também não quer viver debaixo da lei de Deus. Ele quer ter uma vida autônoma, ou seja, ele quer ter suas próprias leis. Eu acho que assim, não tem nada, esse negócio não tem nada a ver. Eu vou viver do meu jeito, que eu acho que está certo, eu não estou ferindo ninguém, não estou matando ninguém, então eu vou viver segundo a minha verdade. Todo homem pensa assim, todo homem quer viver desta maneira. Então o filho pródigo foi embora viver a sua vida. Mas um dia ele caiu em si. Caiu em si que lá na casa do pai era um lugar de maravilha. Era um lugar de cuidado do pai para com ele. Um lugar onde o pai o honrava. Que coisa linda, não? E longe de Deus, nós vivemos esses momentos de prazer, né? Que a vida nos proporciona, que apenas são momentos prazerosos, mas ao cabo deles há mais tristeza do que alegria. Então esse resgate fala sobre isso, resgatar o filho pródigo e trazer para junto da casa do pai. Mas vamos pensar um pouco como era lá na casa do pai, desse filho pródigo na casa do pai. Como ele vivia lá na casa do pai, quando ele quis ir embora, viver a sua própria vida. Gênesis fala bastante, fala bem sobre isso, sobre essa situação. Gênesis 2,7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa linda aqui. Olha o que a gente descobre na palavra de Deus, que nos alimenta a nossa alma. Deus então faz o homem do pó. Então o homem antes era pó. E Deus pega esse pó e faz desse pó o homem. E sopra nas narinas do homem o espírito. E Deus diz na sua palavra que ele passa a ser alma vivente. Tem um corpo que não é pó. Tem um corpo que agora que não sofre as consequências da corrupção. Tem um corpo que experimenta da beleza do Criador, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus.
Já pensou? E ainda mais, que Deus planta no jardim, né, do Éden. Planta um jardim no Éden. E Éden é um lugar de prazer. Éden significa prazer, alegria. Alegria perene. Porque ali estava justamente a presença de Deus. Imagine só, você num lugar, num jardim plantado por Deus, né, no Éden, num lugar chamado Éden, um lugar de prazer, com um corpo que não sofre as consequências da natureza, do calor, da chuva, não sofre consequências das enfermidades, não sofre consequência de nada. Coisa linda! Isso é viver. Mas o homem, ele peca. O homem desobedece. Olha o que acontece depois. Diz que havia no meio desse jardim que Deus plantou duas árvores. Uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz para o homem o seguinte: você pode comer de todas as árvores. Se ele diz que poderia comer de todas as árvores, ele poderia comer também da árvore da vida. Mas somente uma você não coma, que é essa árvore ali. Essa árvore está bem no meio. Deus também coloca umas coisas, né? Coloca bem no meio. Como coisa, não tem como você não ver aquele fruto, aquela árvore, e justamente Eva via todo dia, passava ali, contemplava aquele fruto, e que parece que era gostoso, que era vermelhinho, parece que era doce ao paladar, e coisa assim. Mas Deus disse, não coma. Não importa aquele fruto era. Eles desobedecem. Eles desobedecem. E o que acontece? Olha o que acontece. Né? Fruto da desobediência. Eles são expulsos do jardim. E vivem agora longe do Éden, longe do prazer da presença do Criador. O interessante é que quando eles desobedecem, há uma transformação espiritual. Há uma transformação também física do seu corpo. Por quê? Porque eles, agora depois que Deus os expulsa, Deus os chama que eles agora não são mais alma vivente. Deus os diz que eles são pó. Olha que coisa. Que antes eles eram pó, que Deus pega daquele pó e faz do pó um homem e sopra nele o espírito, algo de Deus naquele boneco. Eles são agora alma vivente, mas por causa do pecado eles regressam ao pó. Agora eles são pó novamente. É o que nós somos hoje, pó. Olha que transformação. Olha o que o pecado faz, né? A desobediência. O homem então vive em desobediência.